Meu nome é Catherine. Eu vou fazer uma breve leitura do livro Convite à Paz, de Clayton Levy, pelo Espírito Augusto. Tenta hoje. Ainda hoje, tenta sair de ti mesmo, deixando a fraternidade falar e agir por teu intermédio. Aí mesmo, no estreito círculo de relacionamentos em que te situas, encontrará inúmeras oportunidades de ser útil e preservar a paz. Perdoa quem te ofendeu, sem impor nenhuma condição. Tolera o irmão invigilante que te persegue, como quem suporta os desequilíbrios de um enfermo que não sabe o que faz. Aplica-te na corrigência das próprias falhas, sem afundar no pantano da culpa, na certeza de que toda queda é lição. Vai ao encontro dos irmãos menos afortunados, estendendo o auxílio possível. Muitas vezes, a felicidade que buscamos e necessitamos nascerá da felicidade que formos capazes de proporcionar aos outros. Um gesto, uma palavra ou simples ato de ouvir quem segue contigo pode fazer muita diferença para quem padece dores e aflições. Ninguém te pede a solução para todos os problemas humanos. Entretanto, se tiveres força o bastante para sair de ti mesmo e ir ao encontro de teus irmãos em humanidade, já contribuirás para a edificação de uma nova era entre os homens. O amor que espalha é sol aquecendo a própria alma, e o bem que faças, por menor que pareça, é flor desabrochando no solo da própria consciência, abençoando os teus passos com o perfume da paz. Uma ótima palestra a todos nós. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Os irmãos que estão chegando a primeira vez à nossa casa também sejam muito bem-vindos. E os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que possam receber aonde estiverem esse abraço fraterno de Jesus a nos brindar esse coração ainda tão sofredor. Em meio a esse feriado, não poderemos deixar de falar, uma feliz Páscoa a todos, que ela chegue para nós como a libertação do Cristo em nossas vidas. Para iniciar nossa exposição, iremos fazer uma pequena reflexão, uma pequena oração, para que possamos juntos trabalhar com os emissários de luz aqui presentes. Irmão Jesus, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade. Gratidão é uma palavra tão pequena com uma força tão grande. Em te rogar que esteja junto de nós neste momento, que esteja junto de nosso coração, que possa permitir que possamos hoje
nesses breves momentos que aqui estaremos, deixar lá fora tudo que faz parte do mundo físico, do mundo material, e estarmos aqui presentes com o nosso coração e o nosso pensamento junto das palavras que iremos escutar, dessa doutrina da caridade, dessa doutrina que esclarece, que consola e que traz a nós o acalento aos nossos corações. Com este pensamento de muita paz, de gratidão, de amor, nós queremos te pedir, Jesus, a permissão para que possamos abrir a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. E hoje teremos a nos brindar com um final de semana estendido da Páscoa, nosso irmão Jones. Seja muito bem-vindo, que a paz de Jesus esteja contigo. Jones, que é do Centro Espírita Allan Kardec. O ajuste do microfone me fez sentir ainda mais baixo do que já sou. Uma boa noite aos amigos, que a paz do Cristo possa se fazer presente no coração de todos nós. Quando fomos convidados pelo amigo Laércio para a exposição da noite, o tema que nos veio à mente foi justamente o caráter filosófico que a doutrina espírita apresenta. A filosofia é uma área do saber humano muito antiga, de tradição ocidental, muito embora encontremos também uma filosofia no Oriente, mas a nossa tradição tem uma ligação muito próxima com o que foi desenvolvido na Grécia, principalmente por alguns homens, desde Tales de Mileto até a figura de Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros que contribuíram para o desenvolvimento do intelecto da humanidade. Mas é importante que se diga, estes homens não apenas contribuíram para o desenvolvimento intelectual, também contribuíram como reveladores no aspecto moral do desenvolvimento humano. Lemos no Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da doutrina espírita, que no dia 18, sexta-feira última, completou 168 anos de publicação. É o período em que a humanidade tem contato, conhecimento com a doutrina dos Espíritos. E aqui um pequeno parêntese. Allan Kardec utiliza a palavra Espiritismo, dando a ela um novo sentido. Porque a palavra já existia. Em 1854, antes mesmo de Allan Kardec tomar contato com os fenômenos espíritas, se atentar destes fenômenos, já existiam publicações nos Estados Unidos da América que tratavam essa nova forma de espiritualismo, que tratava com os espíritos, chamando de espiritismo, essa nova forma, e espiritistas, os adeptos desse novo modelo de espiritualismo. Allan Kardec, obviamente, dá um cunho filosófico à questão. Então surge o espiritismo filosófico apenas no ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Bem, mas estudando essa obra, nós perceberemos algo muito interessante. Porque o Livro dos Espíritos, já na folha de rosto, traz lá em cima, como primeiro título, como informação, filosofia espiritualista, dando, portanto, esse caráter filosófico na obra apresentada à humanidade. Na introdução, que não é apenas uma introdução ao livro, mas uma introdução ao conhecimento espírita, Allan Kardec dirá, com todas as letras, que o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Portanto, todos os princípios que sustentam a doutrina dos Espíritos, que norteiam ou que nortearão as nossas reflexões, passarão necessariamente pelo Livro dos Espíritos. Não tem outro caminho. Todo espírita, toda pessoa que procure conhecer minimamente a doutrina espírita, deve passar pela leitura, estudo, reflexão desta obra. É de suma importância para todos nós. Mas o que poderíamos dizer?
quando comparamos o Espiritismo com os sistemas filosóficos que a academia apresenta à humanidade ainda hoje. Quando olhamos a história do desenvolvimento filosófico da humanidade. Bem, o Espiritismo não é um sistema filosófico, como nós encontraremos pensadores que criaram sistemas e que nos diversos ângulos possíveis da filosofia procuraram dar respostas do ponto de vista da ontologia, da metafísica, de uma lógica, de uma epistemologia. Não. O Espiritismo, embora tenha nuances e trate de questões epistemológicas acerca do saber, do desenvolvimento do nosso saber, do nosso desenvolvimento e progresso, ele não tem uma estrutura filosófica para justificar questões dessa natureza. Mas a ética espírita é muito profunda e é uma área da filosofia. E diferentemente dos sistemas filosóficos existentes, a filosofia espírita surge da ciência espírita. Eu não sei se os amigos têm conhecimento da história do Espiritismo, mas ele surge na segunda metade do século XIX. Antes da publicação do Livro dos Espíritos, no ano de 1848, no dia 31 de março, fenômenos inusitados alcançaram uma família nos Estados Unidos da América, a família Fox. 3 irmãs, meninas ainda, jovens, estabeleceram contato com um ser invisível que passou a se manifestar na casa onde moravam, um barracão em Hydesville, em Nova York. Então batidas eram escutadas na parede, nos móveis, e um diálogo passou a acontecer. Ficou convencionado que uma batida seria sim, 2 batidas seriam não, e depois cada batida corresponderia a uma letra do alfabeto. E assim, esse ser invisível diz a todos os presentes que o nome dele na sua última existência corporal foi Charles B. Rosman. Ele era um mascate, um caixeiro viajante, e que fora assassinado naquela casa pelos antigos proprietários. Seu corpo haveria de ter sido enterrado na adega. Fizeram escavações, não encontraram, e somente algumas décadas depois, a parede ruiu e o corpo foi encontrado na parede. Ele foi cimentado na parede. Bem, o fato é que esses fenômenos inusitados chamaram a atenção de muitos homens de ciência, inclusive juízes da Suprema Corte do Estado de Nova York, passaram a estudar de maneira metódica este fenômeno. Mas o fenômeno não se restringia aos Estados Unidos da América. Ele vai para o antigo continente e, de maneira notável, na França e Paris. Paris era tão característica que era comum que uma ideia surgisse pela manhã e ao final do dia ela já havia sido superada. Novas ideias vinham e superavam aquelas que haviam sido colocadas. Mas, curiosamente, o fenômeno inicial de batidas passou agora a ter um caráter diferente. As pessoas se assentavam em torno de mesas e as mesas se movimentavam de um lado para o outro, giravam, dançavam. Este fenômeno ficou conhecido como a dança das mesas ou as mesas girantes. Depois de um tempo, as mesas não somente se movimentavam, como passaram a responder de maneira inteligente às perguntas que eram formuladas a elas. Foi justamente neste período que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, nome civil do Sr. Allan Kardec, que é o seu pseudônimo, foi convidado a participar de uma dessas reuniões. Ele era um homem cético, não aceitava as coisas sem uma fundamentação, sem uma justificação. E quando o amigo o convida, dizendo que a mesa respondia de maneira inteligente, ele respondeu da seguinte maneira: somente acreditarei que uma mesa é capaz de responder de forma inteligente quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbula. Até que me provem, verei nessa história um conto para me fazer dormir de pé. Mas porque o amigo insistira, ele comparece a uma reunião na casa de Madame Plené-Maison. E ele então, observando o fenômeno, percebera que aquele movimento simples da mesa poderia trazer à humanidade questões milenares, questões conscienciais, questões de existência,
que não haviam encontrado nas filosofias humanas ainda uma resposta plausível. Passa a estudar o fenômeno e chega à conclusão de que a mesa não respondia. A mesa nunca respondera absolutamente nada. Ele tinha razão desde o primeiro momento. A mesa foi apenas um instrumento utilizado por seres invisíveis para se comunicarem conosco. Estes seres, quando interrogados, afirmaram ser os espíritos ou almas dos homens que até então viveram conosco aqui na Terra. Vejamos bem, esta questão, que é repetida constantemente na casa espírita, nas exposições doutrinárias, nas obras que compulsamos, nem sempre são refletidas por nós de maneira adequada, com o cuidado que deveríamos ter. Porque a questão da imortalidade da alma é um divisor de águas e a razão de estarmos neste mundo. Quando estudam, o conheceram. Lucas era médico, de origem grega, era um homem muito inteligente, mas não conheceu pessoalmente Jesus. Foi discípulo, companheiro de Paulo de Tarso, ouviu muito de Pedro, de Maria, o que se sabia a respeito dos ensinos de Jesus, mas ele próprio não conviveu. Então o que nós sabemos é de maneira indireta a respeito dos ensinos de Jesus. Mas se analisarmos o conteúdo da mensagem do Cristo, perceberemos que o grande fundamento moral contido no Novo Testamento é justamente a imortalidade da alma. Nós até poderíamos pensar, não, peraí, o grande fundamento moral é o amor. Isso não é. O amor é a culminância de tudo. É todo o movimento nos conduzindo para amarmos, até porque o amor que o Cristo propõe à humanidade está muito distante ainda do nosso comportamento. Vejamos que coisa curiosa. Jesus, quando está conosco, apresenta a regra áurea, a regra de ouro, de fazermos ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse a nós. Recomenda que amássemos o outro como nós nos amamos. Mas ele sabia muito bem que o nosso conceito de amor, o nosso entendimento de amor, ainda era um amor egoístico, um amor que exige, é um amor que não é aberto no sentido de exigência, como Cristo teve por todos nós. É um amor, portanto, ainda muito humano, muito distante do que ou da forma como Cristo nos amou. Inclusive, e é bom que façamos essa pequena diferenciação, a regra áurea apresentada por Jesus, ela é parecida, mas não igual à regra de prata, que é a regra de ouro e a regra de prata, que é parecida, mas não é igual. A regra de prata diz que nós não devemos fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que o outro nos fizesse. E a regra de ouro diz que façamos ao outro o que nós gostaríamos que ele nos fizesse. São parecidas, não são? Elas são muito parecidas, mas não são iguais. Gosto de brincar sempre com aquela expressão. Ela é uma regra denorex, ou são regras denorex. Quem é mais antigo lembrará. Denorex era um shampoo para tratamento de caspa. No final dos anos 80, início dos anos 90. E ele parecia remédio, porque ele tinha cheiro de remédio, mas não era remédio. Era apenas um shampoo para tratamento de caspa. E o slogan da campanha publicitária era: parece, alguém lembra do final? Mas não é. Parece, mas não é. Essas regras parecem iguais, mas não são iguais. Não têm a mesma correspondência semântica. Porque a primeira regra nos convida, a regra de ouro, à prática do bem. É uma regra proativa. Ela nos chama ao exercício do amor, à prática da caridade, o exercício de virtudes. Enquanto que a segunda regra, embora implícita na primeira, porque obviamente que fazer o bem ao outro nos convida, obviamente, a não fazermos o mal ao outro, ela muitas vezes é utilizada por nós como justificativa da nossa inação. Porque quando estamos passando por algum problema mais grave, muitas vezes argumentamos, em nossas preces até: Senhor, eu não entendo porque eu estou passando por situação tão dolorosa em minha vida. Não faço mal a ninguém. Mas o convite do Cristo não é apenas não fazermos o mal. É um convite para que façamos o bem.
A questão 642 do Livro dos Espíritos, já na terceira parte da obra, que trata das leis morais, Allan Kardec pergunta se para agradar a Deus e garantir a nossa sorte futura, bastaria não fazer o mal. Olha que interessante. Respondendo a nossa dúvida, a dúvida de todos nós. E a resposta dada é a seguinte: não. É necessário que façamos o bem no limite de nossas forças. Porque todo mal que surja pela ausência do bem que poderia ser feito e não foi por conta da nossa inação, fará com que tenhamos uma parcela de responsabilidade pela presença do mal. Então, muitas vezes pensamos que não é problema nosso o mal que aflige a humanidade, que a gente tem que tocar a nossa vida do ponto de vista particular, sem nenhum compromisso maior. Não, nós estamos no mundo para evoluirmos, obviamente, como criaturas individualmente consideradas, mas Deus tem um outro propósito quando nos permite a encarnação, que é darmos o nosso contributo em sua obra, para auxiliarmos no avanço da sociedade, das instituições humanas, dando e fazendo o nosso melhor. Porque nós estamos esperando um planeta, um mundo de regeneração, como se esse processo fosse acontecer num estalar de dedos, num passe de mágica. Dormiremos no mundo de provas e expiações e ao amanhecer, ao raiar do sol, estaremos vivendo um mundo de regeneração, onde todos nós respeitaremos o direito um do outro, viveremos a lei divina em nossas ações cotidianas. Não, as coisas não se darão dessa forma. A transformação do globo implica na transformação dos habitantes do globo. Espíritos conscientes farão com que o mundo seja um mundo mais consciente. Existe uma frase utilizada pelos ambientalistas que afirma que deveríamos ter mais consciência com relação à natureza, para deixarmos um mundo melhor para os nossos filhos, para as futuras gerações. Muito interessante essa frase, mas para nós espíritas, eu acredito que poderíamos fazer uma pequena reformulação, dizendo que devemos deixar pessoas melhores no mundo, porque somente assim teremos um mundo muito melhor no futuro. Deixarmos crianças mais conscientes de valores morais acerca da nossa natureza espiritual, porque nos últimos tempos temos vivido um vazio existencial sem precedentes na humanidade. Angustiados. E a nossa angústia tem sido compensada pela aquisição de coisas. E apenas uma quimera, porque de fato não compensa absolutamente nada. Alcançado o objetivo material, se ele não está sendo utilizado como ferramenta, como alavanca para o nosso desenvolvimento moral, ele não tem sentido. Quantos são aqueles que chegam ao cume, ao ponto máximo daquilo que nós esperamos, desejamos, como conquistas materiais? E são pessoas que estão vivendo as suas depressões, angústias, com pensamentos suicidas. Ora, mas não são pessoas invejadas pelo mundo? Não alcançaram tudo aquilo que o mundo espera e compreende como sucesso? Porque quando nós pensamos em sucesso, meus caros amigos, nós não pensamos em sucesso moral. Quando nós pensamos em alguém de sucesso, nos vem à mente aquele que prosperou materialmente, aquele que alcançou na sua profissão o ponto máximo, aquele que é referência material, econômica. Este é um indivíduo de sucesso para nós. Claro que há um certo sucesso nisso. Não estou aqui malbaratando o esforço de alguém que venceu, que alcançou um ponto objetivado do ponto de vista material, do trabalho exercido. Mas nós não associamos o sucesso a questões morais. Nós acordamos pela madrugada angustiados com as questões do mundo. Perdemos o sono. Mas quem de nós já acordou pelas 3 da manhã, agoniado porque já se percebeu ainda egoísta? Disse, meu Deus, eu acordei às 3 da manhã, não dormi mais. O que foi? Rapaz, não é que eu percebi que eu sou egoísta? Nós não fazemos isso, porque as nossas preocupações ainda têm se limitado ao mundo material. O Espiritismo, através de sua filosofia, ele responde questões que são fundamentais para o nosso transcorrer na Terra. Porque nós estamos no mundo de passagem
mas, enquanto de passagem pelo mundo, temos responsabilidades. Seremos convidados a prestar contas durante o período que aqui estamos vivendo. Porque geralmente quem está de passagem por algum lugar não tem compromisso com o lugar. Ele apenas está de passagem. Quem mora em balneário sabe muito bem como é que funciona. No período de alta temporada, aqueles que passam, deixam o lixo, não tem compromisso e vão embora. Mas do ponto de vista espiritual, não existe isso. Enquanto estivermos na terra, responderemos por tudo aquilo que poderíamos fazer e não fizemos. Parece pesado, mas não é. Porque naturalmente ou normalmente nós não realizamos porque nos fechamos a nós mesmos. Temos vivido um período de muito egoísmo. Nós nos fechamos em nós mesmos, no nosso ciclo familiar, e não estendemos o nosso olhar por aqueles que convivem ao nosso lado. Nós temos muita dificuldade em enxergar no outro um irmão de fato. Nós discursamos, mas não vivemos dessa forma. Quando encontramos alguém que é dependente químico, poucos de nós temos esse sentimento verdadeiro de fraternidade por aquele que está vivendo aquele drama. Nós queremos a distância. Nós queremos que ele se afaste de nós. O camarada que vive hoje numa situação de rua também é por nós olhado com uma certa dificuldade. Porque é irmão, mas é aquela coisa, é irmão nosso no discurso. Mas é irmão de verdade? O sentimento que temos é de fraternidade real? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos uma frase muito interessante. Muito embora escrito no ano de 1864, continua extremamente atual. Diz que nós, seres humanos, encarnados na Terra, nesse mundo de provas e expiações, temos uma tendência enorme em sermos condescendentes com o vício doirado. Mas somos duríssimos com o vício andrajoso. Se o vício ele vem muito bem vestido, porque tem uma boa posição, porque tem dinheiro, nós somos mais tolerantes. Quando o vício vem naquele andrajoso, que não tem um odor agradável, nós somos implacáveis. Exigimos a aplicação da lei, o afastamento, como é que pode? Exigimos o nosso direito, o afastamento do outro. E nos esquecemos que, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, o guia e modelo da humanidade se chama Jesus. E se nós analisarmos o conteúdo contido nos 4 evangelhos, veremos que a maioria quase que absoluta que conviviam com Jesus, que escutavam as suas prédicas, que foram atendidos por ele, eram justamente aqueles à margem da sociedade do seu tempo. Eram mulheres que não eram consideradas, que até eram mal consideradas em razão do que haviam feito, ou considerados como ela havia feito ou não tinha feito, alguma coisa assim. A questão do adultério, se tinha adultério. Jesus nunca entrou, ele sempre acolheu com muita amorosidade todos aqueles que o procuraram. Todos, sem exceção. Ele curou corpos, porque não era indiferente ao sofrimento humano, mas a sua razão de estar na terra não era justamente essa. Era principalmente para nos legar um manancial moral que, aplicado em nossas vidas, faz com que nos aproximemos de Deus o mais rápido possível. Ele curou, mas veja que coisa interessante. Todos os que foram curados por Jesus, Laércio não vai deixar eu mentir sozinho aqui, todos os que foram curados pelo Cristo morreram. Morreram. Sabia disso? Vocês já tinham se dado conta que todos que foram curados por Jesus morreram? Já tem um cego, Bartimeu, ele foi curado? Foi, e morreu. Mas o Lázaro, ele tinha sido ressuscitado, inclusive, segundo a tradição, havia sido enterrado já, ele morreu também depois, não teve jeito. O próprio Cristo foi crucificado. Ora, se Jesus esteve conosco, curou pessoas que morreram, fica muito claro que a razão de estar, de ser do Cristo no mundo, não era curar o corpo, porque isso foi transitório. A razão de ser do Cristo foi apresentar à humanidade as leis divinas. E é por isso que precisamos estudar Jesus. Não porque precisamos criar um culto à figura do Cristo. Porque Jesus, ele nem precisa disso.
É um espírito puro, não tem essa necessidade. Mas estudarmos, se queremos de fato homenagear Jesus, estudemos, sintamos a sua mensagem para vivê-la no cotidiano. Quando não tivermos nenhum tipo de testemunha nos observando, o desafio é aquele do dia a dia. Sermos melhores sem testemunhas, independentemente das circunstâncias. Aplicarmos o conhecimento que já dispomos, porque se reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. Vejamos que o convite do Espiritismo não é um convite para salvação das almas, como a tradição religiosa ao longo do tempo propôs à humanidade, prometeu à humanidade. O Espiritismo nos promete a educação, nos convida à conscientização. É uma doutrina, portanto, educativa, porque coloca sobre cada um de nós a responsabilidade pela nossa felicidade futura. Não é Deus que nos pune, somos nós que criamos situações que precisamos passar para o nosso desenvolvimento. E por essa razão, a ética espírita é muito exigente, porque nós temos uma tendência a querermos que os outros façam por nós, decidam por nós. Nós queremos muitas vezes que alguém, um guru espiritual, alguém que seja, faça por nós, decida, diga o que é melhor. Mas vejam, Jesus é guia e modelo, o guia indica o caminho, nos acompanha no caminho, mas o trajeto deve ser realizado por nós. O trajeto depende do esforço de cada um de nós. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Essa casa espírita já existe há quanto tempo de fundação? 98 até agora? Não, faz assim, já diz um número fechadinho para a gente não passar vergonha e fazer conta errada. 27 anos? 27 anos, aí quase 30 anos de fundação. 30 anos de fundação. E eu vou dizer uma coisa para vocês que pode soar estranha no primeiro momento. Todos que adentraram essa casa nos 27 anos de existência passaram por um processo de desilusão. Todos, não há dúvida alguma. Todos que aportaram essa casa, seja no momento da vida que foi, passaram por um processo de desilusão. E se a casa espírita não proporcionou a desilusão nos indivíduos, ela não cumpriu o seu papel. Porque o Espiritismo nos convida justamente a olharmos o mundo na perspectiva espiritual. Nós poderemos continuarmos iludidos, vivendo no mundo apenas na perspectiva material, nos alimentando, nos reproduzindo, trabalhando, conquistando até o dia da morte. Ou despertarmos a nossa consciência, sabendo que a matéria é a criação divina, mas é instrumento para o espírito, para o seu desenvolvimento. Quando nós começamos a entender as coisas nessa perspectiva, não há dúvida alguma que tudo muda. O nosso ponto de vista muda significativamente. Nós saímos daqui desiludidos com aquilo que o mundo exige de nós, mas extremamente realizados, conscientes, felizes, porque enxergamos as coisas num patamar que talvez até então não havíamos pensado. A questão da imortalidade da alma era tida por nós muito mais como uma tradição que nos foi ensinada, mas pouco refletida. A questão com o divino nós delegávamos a alguém que realizasse por nós. Agora, a nossa relação é direta, em qualquer ambiente. É claro que é muito agradável, nós estamos num ambiente em conjunto, orando em conjunto, pensando em coisas boas, procurando o nosso aprimoramento. Excelente. Mas para o Espiritismo, em qualquer lugar onde nós nos encontrarmos, nós temos a oportunidade de nos conectarmos com o Criador. Não existe um lugar específico. Discutíamos, inclusive, no nosso grupo de estudos, que acontece antes deste horário da palestra. E estamos estudando justamente as leis morais. E discutíamos sobre onde está escrita a lei de Deus. É uma questão muito conhecida do Livro dos Espíritos, a questão 621. São das poucas que a gente acaba decorando de tanto que é repetida. A pergunta é, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta, na consciência. Ao longo do tempo, a tradição dizia que são em determinados livros que nós encontraremos a lei de Deus. A lei de Deus está no livro tal, outro interpretará que a lei de Deus, na verdade, está em outro livro.
E assim nós discutimos e vamos seguindo. A doutrina espírita dirá que não é no livro dos espíritos exatamente, é na consciência. Inclusive, uma discussão que fizemos muito interessante, porque no original francês, o verbo être, que é o verbo ser ou estar, muito semelhante ao verbo be do inglês. Então quer dizer que a questão 621 poderia ter sido traduzida da seguinte maneira: onde é escrita a lei de Deus, como cabe também onde está escrita a lei de Deus. Mas qual a diferença entre uma e outra? Bem, todos nós, queridos amigos, fomos criados por Deus simples e ignorantes. A nossa origem é sem nenhum tipo de saber. É na experiência corporal que vamos desenvolvendo a nossa capacidade, a nossa consciência, a inteligência, a razão, o livre-arbítrio e nos tornamos senhores das nossas escolhas. Então, na nossa origem, nós não tínhamos nenhum tipo de saber. Não parece adequado imaginarmos que a lei divina sempre esteve, porque a lei divina depende de consciência sobre ela para que possamos ajustar o nosso comportamento à lei de Deus. Então, quando consideramos o espírito da sua criação até o ponto mais avançado do seu processo de evolução, nós poderemos interpretar a questão onde é escrita. Ela é escrita na consciência à medida que vamos aprendendo, tendo contato com a lei divina, incorporando a lei divina em nós, individualmente considerados. É claro que, quando eu penso em cada um de nós hoje, espíritos, já tivemos muitas experiências corporais, já tivemos contato com a lei divina em muitos momentos, poderemos dizer que a lei divina já está inscrita em nossa consciência, não em sua totalidade, mas já está em muitos pontos que nos permitem ter uma vida minimamente ética, minimamente moral, conduzindo os nossos passos no mundo, porque já tivemos experiências suficientes para isso. Ora, se a lei divina está inscrita, é inscrita em cada um de nós, e se Jesus é o guia e modelo da humanidade, o estudo da mensagem do Cristo, o estudo da doutrina dos Espíritos, porque o Espiritismo, segundo diz o Sr. Allan Kardec na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, vem fazer com que compreendamos certos trechos do Evangelho que até então eram de difícil ou de impossível interpretação, entendimento. Tempos e os lugares. Ele falava de acordo com a capacidade. Nós retornaríamos aos ensinos do Cristo e conseguiríamos tirar pedras preciosas que não haviam sido percebidas no primeiro momento em razão dos nossos limites. E assim vamos seguindo na escala evolutiva. O convite do Espiritismo é despertarmos a nossa consciência para a imortalidade da alma. Inclusive a Páscoa trata muito deste momento do Cristo retornando à vida depois da sua crucificação, da vida material, né? Para nós espíritas não houve a ressurreição, apenas a materialização do Cristo, demonstrando a imortalidade da alma, portanto. Para o Espiritismo, da mesma forma, a questão da imortalidade da alma como grande fundamento, é o grande fundamento mesmo, porque quando falamos do amor, da mensagem do Cristo, alguém pode dizer, mas o amor basta por si mesmo. Mas vejam, sem a imortalidade da alma, mesmo o amor seria limitado. Porque seria um amor limitado do berço até o túmulo. E depois disso, não existiria mais. A proposta da imortalidade da alma faz com que o amor seja em nós para todo sempre. E o amor tem uma característica muito estranha, né? Convenhamos. Diferentemente da matemática humana, quando nós dividimos alguma coisa com alguém, nós diminuímos o que temos. O amor, curiosamente, à medida que vamos desenvolvendo em nós e compartilhando com aqueles que convivem conosco, ele faz com que aumente ainda mais e não diminua. É uma matemática estranha, é uma matemática que nos convida justamente a um tipo de vida diferente, onde o ego é deixado de lado, pelo menos não na proporção como normalmente vivemos, para considerarmos que o outro é um irmão e que merece ser considerado como um ser em si mesmo, como filho de Deus que também somos. Isso é muito importante. Então aqui fica a reflexão aos amigos de utilizarmos a doutrina dos Espíritos, a razão como instrumento de acesso ao conhecimento, porque às vezes demonizamos o conhecimento como se ele fosse o grande motivo do descaminho humano, como se a razão tirasse os indivíduos do caminho correto,
Não é verdade. A razão é apanágio do espírito. A definição de espírito é que somos os seres inteligentes da criação, que povoamos o universo fora do mundo corporal ou no mundo corporal, quando na experiência carnal. Então a inteligência é do espírito. Então ela não pode ser algo ruim. Agora, o uso que temos dado à inteligência já é outra coisa. A maneira como nos comportamos com a inteligência que dispomos, aí já é uma outra discussão. Mas é através da razão que nós acessamos a lei divina. E quanto mais bem compreendida a lei divina, mais felicidade para o indivíduo. Porque comportando-se conforme a lei, nós nos aproximamos do Criador. Nós deixamos de lado as nossas imperfeições e adquirimos as virtudes que ainda carecemos. Porque através do processo de autoconhecimento, nós identificamos em nós o que precisa ser mudado, o que já foi conquistado. E a razão nos permite estabelecermos metas, um caminho seguro para chegarmos ao objetivo pretendido. Então, meus caros amigos, a doutrina espírita nos convida a refletir. E eu faço um convite aos amigos presentes nessa casa, na noite de hoje. Se tiverem a oportunidade, se engajem à Casa Espírita, aos grupos de estudos existentes na casa. Eu sei que aqui oferece diversos grupos aos frequentadores, para que busquemos a melhor compreensão da lei de Deus, a proposta espírita. Porque aqui, neste momento que passamos 30 minutos, 40 minutos conversando, é apenas um convite, é apenas um petisco. Não é, na verdade, uma oportunidade de grandes reflexões, de conhecimento, mas no grupo de estudos nós podemos diluir as nossas dúvidas, aprimorarmos o nosso entendimento para seguirmos de forma segura e nos tornarmos adeptos úteis da mensagem do Cristo e da doutrina dos Espíritos. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção de todos e que Jesus nos abençoe. Como eu não sou tão baixinho igual o Jones, eu vou ter que mexer no microfone então, né? Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer por esta grande oportunidade de estarmos aqui buscando nesta doutrina um pouquinho de conhecimento. Obrigado, Jesus. Tu que é o nosso modelo e guia, te agradecemos por mais esses pequenos instantes de reflexão, de conhecer a Tua doutrina de amor, de caridade, conseguir nos lembrar que para nos melhorarmos, temos que exercitar ainda muitos conhecimentos, mas que o Teu mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos seja uma constante na nossa caminhada. Queremos agradecer também ao mentor espiritual desta casa, o irmão Francisco de Assis, ao nosso anjo de guarda, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez neste planeta escola, fazendo as nossas provas, as nossas expiações, tentando nos melhorar um pouquinho, fazendo com que a oportunidade que é dada a cada um de nós seja um grande momento na nossa evolução. Queremos te agradecer, Jesus, pela família que temos, pelo pão de cada dia, pelo pão do corpo, pão material, pelo trabalho, mas principalmente pelo pão que nos alimenta a alma. O conhecimento moral em saber que a regeneração desse planeta é nos dado a todo momento, a toda a nova alvorada, quando temos a oportunidade, Jesus, de acordarmos em mais um dia e termos a caminhada melhor do que no dia anterior. Que Tu possas estar sempre junto de nós,
que possamos, ao sair deste ambiente, desta casa, um pouco mais leve, sabendo dos nossos compromissos, mas levando daqui o pensamento positivo para que possamos amanhã e durante toda essa semana nos melhorarmos ainda mais. Queremos também te rogar por todo este Brasil, que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, por todo esse planeta que nos deste a oportunidade de mais uma vez aqui nos encontrarmos. Te agradecer, Jesus, pela saúde do corpo físico e também, na grande maioria das vezes, pelas dores, pois são elas que nos elevam. Muito obrigado, irmão maior, obrigado, espiritualidade amiga. Com este pensamento de gratidão, de reflexão, queremos te pedir a permissão para encerrar a explanação da noite de hoje, imaginando uma luz muito grande, um farol incandescente dentro de cada um de nós a iluminar todo esse planeta escola. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Muita paz a todos e uma ótima semana. E obrigado também ao nosso irmão Jones por essas palavras. Que assim seja.